Olá, meus queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com a Revista Espírita 1858. Comigo aqui, Valdenir Baggio, que vem fazer alguns comentários também desse artigo que é, no mínimo, intrigante. Nós estamos aqui na Revista Espírita em outubro de 1858, com o tema Obsediados e Subjugados. E nesse artigo, Kardec já vai iniciar de forma, eu diria, desafiadora. Ele vai dizer assim: muito se tem falado dos perigos do espiritismo. Entretanto, é de se notar que aqueles que mais gritaram são precisamente os que só conhecem ele de nome. Já refutamos os principais argumentos que se opuseram, de tal forma que a eles não vamos retornar. Acrescentaremos somente que, se quiséssemos proscrever da sociedade tudo quanto possa oferecer perigo e dar margem de abuso, não saberíamos ao certo o que haveria de restar, mesmo em relação às coisas de primeira necessidade, a começar pelo fogo, pelas causas das desgraças, as estradas de ferro e em seguida etc. Se admitirmos que as vantagens compensam o inconveniente, o mesmo raciocínio se aplica a tudo mais. Assim indica a experiência, à medida que tomamos certas precauções para nos subtrairmos do perigo que não podemos evitar. Realmente, o espiritismo representa um perigo real. De modo algum, porém, aquele que se supõe é preciso que seja iniciado nos princípios da ciência para bem compreender. Não nos dirigimos absolutamente àqueles que lhes são estranhos, mas aos próprios adeptos e seguidores, àqueles que praticam o espiritismo, visto que é para eles o perigo existente. Importa que o conheçam, a fim de se porem em guarda. Perigo previsto já se sabe, então é perigo pela metade. E diremos mais: para quem quer que seja instruído na ciência do espiritismo, não existe perigo. Só existe para os que julgam saber e não sabem nada. Isto é, para os que não possuem a experiência, como costuma acontecer com todas as coisas. É um desejo muito natural em todos aqueles que começam a se ocupar do espiritismo ser médium, principalmente o médium de psicografia. Sem dúvida, é o gênero que oferece mais atração, em virtude da facilidade da comunicação e por ser o que melhor desenvolve o exercício. Compreende-se a satisfação que deve experimentar a pessoa que, pela primeira vez, vê à própria mão formar letras e depois palavras e frases que respondem pensamentos. Essas respostas que traçam maquinalmente, sem saber o que se faz, no mais das vezes estão fora da ideia pessoal. Não lhe podem deixar de nenhuma dúvida quanto à intervenção das inteligências ocultas. Assim, grande é a alegria de poder se entreter com os seres do além-túmulo, com esses seres misteriosos e invisíveis que povoam o espaço. Parentes e amigos já não se acham ausentes. Se não os vê com os olhos, nem por isso deixam de estar ali. Conversamos com eles e vemos eles por meio do pensamento. Podemos saber se estão felizes, o que fazem, o que desejam, e com eles trocarmos boas palavras. Compreendemos também que entre eles a separação não é eterna e acelera com seus votos o instante em que poderão se reunir num mundo melhor. Mas isso não é tudo. Quanto não vai saber por meio dos espíritos que eles se comunicam com ele? Não irão levantar o véu de todas as coisas? Desde então não existem mais mistérios. Não tem senão de se interrogar para tudo ficar sabendo. À sua frente, já vê a antiguidade sacudir a poeira dos tempos, revolver as ruínas, interpretar as escrituras simbólicas e fazer reviver, aos seus olhos, os séculos que se foram. É um texto longo, né? Já vamos fazer alguns comentários aqui. Uhum. Acho que ele está falando das consolações, né? Tem muita gente que fala do espiritismo sem conhecer essa ciência, né? Uhum. Na verdade, ela é uma ciência de consolação, é isso que ele está dizendo. Quando você se prende pela fenomenologia, a princípio as pessoas vão ter medo. Por que medo
vai imperar? Porque a gente tem medo de tudo que desconhece. Então fala-se muito mal ainda do espiritismo, como se fosse uma coisa que você está lidando com forças Ocultas. forças malignas, forças não sei o quê, mas é puro desconhecimento. Porque à medida que você conhece os trâmites, todos os bastidores, como é que funciona o plano espiritual, o que é mediunidade, os tipos de mediunidade, as influências do médium, as influências espirituais, o que é animismo, o que não é, aí as coisas vão ficando mais claras para você ter um suporte de entendimento. Agora, quando você desconhece, você tem medo. Antigamente, as reuniões mediúnicas, elas nos centros espíritas, eram abertas ao público. Então, qualquer um podia ir lá assistir. Então, uma comunicação um pouco mais ostensiva, onde há umas palavras mais duras ou uma agitação maior do médium, as pessoas ficavam extremamente com medo, né? Uhum. Tremendo mesmo, por Sim. desconhecer o que estava se passando ali. Mas para quem conhece, sabe toda a segurança que existe nos bastidores espirituais para que aquilo ali esteja acontecendo. E outra coisa, para você, a gente já falou isso aqui várias vezes, para você participar de uma reunião mediúnica, você tem que ter preparação e bastidor espiritual. O que é bastidor espiritual? Quem dirige realmente uma reunião mediúnica é 95% a 97% do plano espiritual. Sim. E os encarnados, os médiuns que compõem a mesa, são apenas agentes. Então, quem gerencia todo o processo ali é o plano espiritual. Então, você tem que estar alicerçado no evangelho para você ter um bastidor espiritual condizente. Agora, se você não tem isso e você utiliza a mediunidade de uma forma irresponsável, consequentemente, os que estarão nos bastidores espirituais serão espíritos do mesmo naipe. E aí a possibilidade de acontecer catástrofes, coisas perigosas até. Então, mas isso é espiritismo? Não. A mediunidade, ela é neutra. Ela pode ser utilizada por qualquer um. Uhum. O espiritismo utiliza para fazer o bem, para consolar, para ajudar aqueles que já partiram do mundo. É uma ponte entre esses dois mundos, né? Mas, por isso, o espiritismo é alicerçado todo no evangelho do Cristo. Tanto é que tem o evangelho, o primeiro livro de Kardec, né? O evangelho, aliás, um dos livros do Kardec, o evangelho segundo o espiritismo. Sim. Correto? Que tem todas as noções ali Morais. Nada mais é do que dos 4 evangelhos trazidos a lume sob explicação dos espíritos. Exatamente. É mais nada, é só isso. Esse é o alicerce da doutrina. Uhum. Eu falo que o alicerce da doutrina espírita é o evangelho segundo o espiritismo. Sim. Sem sombra de dúvida. Tudo, ademais, é construído ali em cima. Mas tira o evangelho, o que sobra? Os fenômenos. Então, aí tem alguma coisa errada. Se alguém ou algum centro dito espírita está trabalhando de uma forma alheia ao evangelho. Aí é uma questão particular, uma questão instrutiva da casa, dos dirigentes, dos trabalhadores. Então, é uma ferramenta. É muito simples. Se eu te dou aqui 5 mil reais, por exemplo, esses 5 mil reais é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende. Depende do uso que eu der. Depende. Sim. Você fala assim, não, eu vou gastar tudo numa festança hoje à noite, aí vão esbaldar. É um jeito. Outra coisa, não, vou utilizar isso aqui para comprar mantimentos para doar para os pobres, ou então equipamentos para melhorar a assistência no centro espírita. Caridade. Fazer a caridade. Então, é neutra. A mediunidade também é neutra. Então, depende muito do que as pessoas fazem dela. Sim. Por exemplo, a mediunidade, ela é utilizada em outras doutrinas espiritualistas. E, logicamente, o que vai dar a diretriz para a boa utilização da mediunidade em outras doutrinas, ou até na doutrina espírita, é o caráter e a moralidade dos dirigentes, dos trabalhadores. Uhum. Então,
Muitos têm medo por desconhecimento. Em alguns lugares, e muitos lugares existem que utilizam o nome espírita indevidamente, porque não são centros espíritas. São centros de outra coisa. Espiritualismo em geral. Mas usam o nome espírita, que é um nome que, quem não sabe, foi cunhado pelo Allan Kardec. É uma palavra que não existia, né? Então foi utilizado justamente para não haver uma interpretação com outras, como se fossem outras doutrinas espiritualistas, por isso o termo espírita. Mas algumas doutrinas, por desconhecimento disso, utilizam-na. Mas na realidade são centros de Umbanda, são centros de Candomblé e outras coisas espiritualistas. Não é o espiritismo. Não é o espiritismo. Nascido em 1848, cunhado e organizado por Allan Kardec. Lá na Moisés Lopes, tem lá o Centro Espírita José Pilintra. Isso não existe. Não existe. Mas puseram o nome espírita, mas é uma casa de Umbanda, se não me falha a memória. Sim. Né? Então, e as pessoas vendo aquele ritualismo que não tem nada a ver com o espiritismo, vai associar uma coisa com a outra. E é muito comum. Então, o que vai fazer realmente as pessoas despertarem para o que é o espiritismo é conhecimento. É estudando, frequentando, vendo o correr do que acontece na casa. Isso sim é o que vai denotar o que é a doutrina espírita. Perfeito, perfeito. Bom, vamos continuar aqui no artigo, porque tem muita coisa pra gente ir comentando. Ele diz assim: outro mais prosaico e menos preocupado em sondar o infinito, onde seu pensamento se perde, simplesmente sonha em explorar os espíritos para fazer fortuna. Ou seja, tem gente que quer usar o espiritismo para poder falar assim: me fala os números da Mega. Não é isso? Já pensei muito nisso. Os espíritos. Pobre. Continua sem ganhar. Os espíritos, que devem ver tudo e tudo saber, não podem recusar fazer-lhe descobrir algum tesouro oculto ou algo secreto e maravilhoso. Mas quem quer que se dê o trabalho de estudar a ciência espírita não se deixará jamais seduzir por esses sonhos. Sabe que deve se ater sobre o poder dos espíritos, natureza, o objetivo das relações que deve se estabelecer com eles. Recordemos, antes de tudo, e em poucas palavras, os pontos principais que jamais devem ser perdidos de vista, porque são a pedra angular do edifício do espiritismo. Primeiro, os espíritos não são iguais, nem em poder, nem conhecimento, nem sabedoria. Nada mais são do que as almas dos homens que se desembaraçaram do invólucro corporal e apresentam uma variedade maior do que a que encontramos aqui nos homens da Terra. Exatamente. Né? A experiência mediúnica fala sobre isso, não é? Quem está do outro lado é quem já passou daqui para lá e leva as suas bagagens. E não muda nada, né? Ninguém acorda do outro lado sábio. E uma das maiores inverdades que às vezes são propagadas é a seguinte: que quando você vai pro plano espiritual, você desencarna, vai pro plano espiritual, você tem ciência de tudo. Não, sabe por quê? Às vezes, na grande maioria das vezes, você passa pro lado de lá, você não sabe nem aonde que você tá. Você não reconhece o local. Por quê? Não seria natural eu recordar, porque se eu vim do plano espiritual, não seria natural, quando eu voltasse para o plano espiritual, eu lembrasse de tudo? Sim, natural. É o que todos pensam, mas não é o que acontece. Porque existe o tal do véu do esquecimento. Quando nós reencarnamos, nós esquecemos de tudo. E não quer dizer que quando nós voltamos para lá, nós lembremos de tudo. Não. Continua o véu do esquecimento para a grande maioria. E esse véu só é levantado paulatinamente. Por quê? Para que o passado não interfira no presente. Tem certas coisas que fizemos no passado, na grande maioria de nós, todos, que se soubéssemos, entraríamos em parafuso.
Então, esse véu do esquecimento é pura misericórdia. Então, quando você retorna para o plano espiritual, não se tem consciência não de onde que estamos. Olha só, vamos pegar o filme Nosso Lar, que eu acho que todo mundo assistiu, posso pegar com referência. Quando André Luiz chegou às zonas umbralinas, não reconheceu nada. Sim. Quando ele foi resgatado e chegou em Nosso Lar, ele não reconheceu nada. Mas de onde que ele veio, então? Se todos nós somos imortais e, logicamente, houve um planejamento reencarnatório para nós virmos para o plano físico. Por que chegando do lado de lá não se reconhece nada? Justamente por causa do véu do esquecimento. Uhum. Então, o que acontece? Quando retornamos para o plano espiritual, há um processo de readaptação ao local e há um acompanhamento. É uma coisa muito, muito, muito organizada. Se a gente adquire condições de estar face a face com a verdade de quem nós somos, esse véu do esquecimento vai sendo levantado e você começa a recordar alguma coisa do que você foi na reencarnação anterior. Uhum. A gente não tem nem condição, né, Valdemir? Por exemplo, se a gente voltar 3, 4 encarnações, é possível que a gente fique enlouquecido, não é? Não. Exatamente. Então, é bem assim, gradativo. Eu tenho condições já de recordar o que eu fiz na outra vida e algumas coisas. Uhum. Esse véu é levantado. Eu já tenho condições de saber tudo que eu fiz, tudo que eu fui na anterior. Tudo bem. Dali não passa. Entendeu? Não foi para subsequente. Sim. E isso vai se dando de acordo com o avanço de cada um dos espíritos, de cada um de nós. Uhum. Até que um dia nós estejamos tão preparados para a realidade do que fomos. Aí sim relembra. Aí sim você vai relembrar. Por exemplo, o Chico tem esse registro de que ele recordava-se de 5.000 anos de reencarnações. Mas é um espírito muito preparado. Olha, essa informação eu só tenho de ouvir dizer. Eu nunca ouvi dizer assim de pessoas próximas. Que conviveram com ele, Nenhum programa eu assisti isso, nenhum livro eu li isso. Sim. Tá? Eu particularmente, pode existir, não estou falando que não exista, não, mas eu não tive essa informação para corroborar, tá? Para confirmar. Para confirmar. Perfeito? Então, há a possibilidade? Há a possibilidade, mas que assim eu fico reticente. Reticente, porque não há outras confirmações. Exatamente. Porque lá para trás não é qualquer um, não. Tá certo que o Chico tá além. Tá à frente. À frente, mas mesmo assim, pela sensibilidade que ele tem, pode ser? Pode ser. Não falo nem que sim, nem que não. Mas soa. O que Kardec falava, né? Duvido. Nem acredito totalmente, mas também não falo que não aconteceu. E é um direito. É um direito de todos nós. Sim. Até que a comprovação, pela razão, possa realmente pôr uma pedra em cima do assunto e segue o jogo. E seguir o jogo para confirmar ou não. E segue o jogo. Vamos comentar esse segundo aqui. Estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que, por serem invisíveis aos olhos materiais, nem por isso deixam de estar conosco, ao nosso redor, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo nossos pensamentos, uns para fazer o bem e outros para nos induzir ao mal. Onde é o plano espiritual? É aqui. Tá aqui ao nosso lado, aqui agora. Como o Gilberto fala, começa na ponta do seu nariz. Daqui para frente é o plano espiritual. E nós somos seres que estão ao mesmo tempo nos dois planos. Exatamente. Então, os mundos se interpenetram. As dimensões estão juntas. Então, pode estar presente no plano físico nosso. Vamos falar da onde nós vivemos. Eu estou encarnado, você está encarnado. No plano físico nosso. Pode haver interferência de pessoas que estejam desencarnadas? Sim. Pode. Elas podem nos influenciar? Sim, podem. Agora, o que poucos sabem, ou não se atentaram a isso, que o contrário também se dá. Nós estamos encarnados aqui, correto? Ok. Nós podemos influenciar os espíritos que estão na outra dimensão? Sim.
E muito mais facilmente do que eles fazem conosco. Às vezes podemos, inclusive, subjugar ou pessoas que estão no plano espiritual. Exatamente. Por que nós influenciamos com uma atividade muito maior? Porque eles são muito mais sensíveis aonde estão. E nós estamos escudados pelo corpo de carne. Isso aqui retém todas as... É um grande filtro, né? É um grande filtro. Uhum. A maioria dos ataques que recebemos, nós nem nos damos conta. Porque se nos dessemos conta, todos nós seríamos alienados hoje. Então, os mundos se interpenetram. E nós atuamos uns sobre os outros. E só para completar, tem como eu influenciar, por exemplo, eu estou encarnado, você está encarnado. Eu posso influenciar na sua vida, eu estando encarnado? Posso. Sim. Com o meu pensamento. Eu gosto de uma frase do Emmanuel, que ele diz assim, é no Pensamento e Vida, do livro. Ele diz assim: nós nos alimentamos mutuamente dos pensamentos uns dos outros. Ou seja, com o que eu penso, eu acabo influenciando você e vice-versa. Então a gente está dentro dessa grande nuvem de convivência espiritual, tanto encarnado quanto desencarnado, nos influenciando. Por isso que é tão importante pensar o bem. Não tem pessoas, por exemplo, que você sente assim antipatia gratuita? Sim. E outras que você sente assim uma atração gratuita também? Claro. Por quê? Justamente do que a pessoa joga para o universo, joga para o que ela cria. Se ela tem bons sentimentos e boa visão do ser humano, do outro ser, você vai exteriorizar isso e vai ser captado. Então a sensação de simpatia nada mais é algo que você exteriorizou, que é próprio seu e que o outro captou. E a antipatia é a mesma coisa. Então nós estamos constantemente influenciando-nos uns aos outros. Aí eu chego num ponto capital. Estamos no centro espírita, estamos falando das questões espíritas, perfeito? Então imaginem, os componentes, os voluntários de um centro espírita, se eles não estiverem alinhados pelo coração e pela razão, como que vai ser a administração de um centro espírita? Desorganizada. Pois é. Aonde que nasce toda a organização do sentimento? Do daquilo coração, que nós geramos. do coração baseado no Evangelho. Então nós temos numa casa espírita, em todas as casas espíritas, pessoas que estão em processo de realinhamento. Natural. Todos nós temos falhas. Como que uma casa vai bem funcionar? Quando todos os seus voluntários estiverem voltados para o Evangelho. Sigam o Evangelho. Ponha como modelo e guia Jesus. O que Jesus faria em tal situação? Quando Jesus fosse se dirigir a tal pessoa, como Jesus dirigiria? E temos exemplos disso no livro A Boa Nova, A Arte de Recomeçar, Jesus no Lar, Ave Luz, que é a intimidade de Jesus com os apóstolos, com os mais próximos. Sim. Leiam esse livro para saber como comportar-se perante ao seu semelhante. E você vai ver todo o magnetismo dele, que é impregnado nas falas, e como que tudo se modifica. Mas nós, seres humanos, ainda cheios de paixões, trazemos as nossas paixões para o centro espírita e, logicamente, ficamos com essas rixazinhas. Uma rixazinha com um, uma rixazinha com o outro. E o que acontece? Há ali a permissão que nós damos para que outras entidades que não estão voltadas para a caridade, para o amor ao próximo, possam se filtrar e modificar a predisposição da casa. Aquela casa que deveria ser uma casa sensata, alinhada, voltada ao bem, ao atendimento ao público, passa a ser o quê? Cheia de extensões, de mimimis, de coisas desagregadoras. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não entenderam o Cristo. Não leram o Evangelho, ou se leram com os olhos e não com o coração. Por isso eu recomendo Boa Nova. Lê, relê, lê de novo, mais outra vez, até entender o que o Cristo, a mensagem do Cristo que está ali. E eu gosto muito também, Valdenir, de um grande antídoto
para qualquer tipo de distensão quando elas ocorrem. Trabalhar no bem, atender fraternalmente nossos irmãos, difundir a palavra da esperança e da consolação, ouvir alguém que está necessitado, levar o pão, mesmo que de forma simples. Eu acho que o trabalho nos auxilia muito em, eu diria, implantar o evangelho que está somente no cérebro para ele infiltrar-se no coração. Acho que é um grande antídoto. Um dos maiores problemas que eu sempre falo nos nossos inícios de curso é assim: tome cuidado com o conhecimento. Porque o conhecimento é muito fácil de subir até o cérebro, mas para descer para o coração é mais complicado, é mais difícil. Sim. Tem muitos obstáculos, muitas adversidades para esse conhecimento chegar ao coração. Então é mais fácil você encontrar a razão primeiro e o amor verdadeiramente bem depois. Uhum. E como as imperfeições estão à flor da pele, muitos utilizam o evangelho de uma forma errada, uma visão errada. Então interpretam de uma maneira equivocada e fazem coisas que não deveriam ser feitas. Falam coisas que não deveriam ser faladas. Uhum. Agem, cometem ações que não deveriam ser cometidas. Sim. Então, por isso tem que conhecer o Cristo primeiro. Tem que estudar o Evangelho primeiro. E a gente fala nas pessoas que chegam ao centro espírita, fala assim: tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tem que entender o Cristo, tem que a base de tudo. Mas as pessoas não querem fenômeno, querem desenvolver a sua mediunidade. Não, eu estou com mediunidade ostensiva, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Querem o fenômeno. O fenômeno não é importante, o fenômeno é uma ferramenta que você vai utilizar lá na frente, às vezes. Você está se preparando aqui agora, mas não é para trabalhar, às vezes, nessa encarnação. A sua mediunidade está sendo desenvolvida agora, ela está sendo um pouquinho mais ostensiva. Sim. Mas você tem que aprender a trabalhar com o Evangelho primeiro, para utilizar a ferramenta adequadamente. Senão vai fazer o quê? Vai fazer consultinhas. Senão, na verdade, é uma ferramenta malfadada. E tem que entender os mecanismos. Primeiro Cristo, depois os mecanismos, depois o trabalho. E isso dá trabalho. Isso vai levar tempo. Por isso o trabalho. Então não tem jeito, é gradativamente. Sim. Mas, eu volto a reiterar, se não houver a compreensão, a serenidade do Cristo, a sabedoria dele, os nossos passos vão ser muito tumultuados, vão ter muitos espinhos ali e vai ter muita facilidade de nos desviar do caminho, muita mesmo. Por isso que essa recomendação do evangelho no coração, ele é como fosse uma representação de um escudo. Então, quando nós temos o evangelho no nosso coração, normalmente as coisas caminham bem. Estamos bem arvorados, bem plantados, né, dentro do objetivo que nos foi traçado, que é o objetivo de felicidade. Não é isso? Pô, vai lá. Só uma coisinha. E hoje eu tô alfinetando. Vamos lá. Por exemplo, um médium. A pessoa chegou ao centro espírita e começou o seu trabalho e tem a mediunidade psicofônica, perfeito, e começa a trabalhar numa reunião mediúnica e vai receber um espírito de nível superior. Perfeito. Estamos criando um quadro, tá? Estou criando um quadro aqui. Esse espírito de ordem superior vai trazer uma mensagem por esse médium. Aí, seja ele psicograficamente ou psicofonicamente, a mensagem vem. Sabe o que vai sair dali? Uma coisa medíocre. Olha o quadro, eu estou falando um quadro real. Sim. É um espírito de alta envergadura que vai trazer uma mensagem por um médium que está despreparado. Uma ferramenta imperfeita. Como que vai ser mensagem? Medíocre. Por quê? Porque aí tem que saber como é que funciona a mediunidade. A maioria das pessoas não sabe. Pensa que o espírito entra no corpo e aí ele toma tudo e fala do jeito que ele quer. Não é assim que funciona. Então, o médium é o
é o computador ali onde estão as informações, certo? Então, o espírito é aquele sinal de Wi-Fi que está chegando. Quem que vai decodificar é o computador. O receptor. Dependendo do software que tem no computador, vai ser o teor da mensagem. Então, o médium, ele modifica tudo. Então, se você não está alinhado com a doutrina espírita, com o evangelho, você acha que um espírito de alta envergadura vai chegar naquele médium para dar uma mensagem medíocre? Ele não vai nem perder tempo. Ele nem perde tempo. Não vai. Por isso a dificuldade de tantos médiuns de trazer uma mensagem superior. Porque ele não está preparado para isso. Simples assim. Interessante. Que no fundo de tudo, estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos invisíveis. Está naquela carta de Paulo, em que se diz assim: nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Uhum. É justamente o que Paulo já falava e nos advertia. E nessa nuvem de testemunhas, qual que vai falar por nós? Aquele que tiver a sintonia nossa. Se a nossa sintonia estiver aqui embaixo, quem que vai falar conosco? Os iguais. Sim. Agora, se você tiver com a sua sintonia vibratória lá em cima, tem condições de espíritos de alta envergadura falar? Sim. Só que você subir daqui até aqui dá muito trabalho. E as pessoas não querem mudar. Esse é o maior problema. Daí o esforço no evangelho, então, para que nós possamos nos melhorar. E tem uma coisa. Sabe como é que você consegue subir daqui até aqui? Com o mínimo esforço. Questão 909 do Livro dos Espíritos. A gente pode superar as nossas más tendências com um esforço diminuto. O que nos falta é vontade. Porque a gente não quer sair da zona de conforto. A gente acha que assim tá bom, do jeito que nós somos, com o nosso defeitinho, tá perfeito. Não. Na hora que você compara a figura do Cristo com o que você é, você vê a diferença. A ponte, para atravessar essa ponte aqui, o negócio é longo, é extenso. Perfeito. Valdeni, nós temos ainda pelo menos mais... nós estamos no 3º ponto, mas nós vamos até o 8º ponto. Só depois disso, Kardec vai falar sobre a obsidiação especificamente. Então, na verdade, ele está prosseguindo dentre esses conceitos, que ele vai falar sobre os conceitos de a inferioridade global, né, do nosso orbe. Ele vai dizer, inclusive, que a Terra ela tem espíritos inferiores em um número muito maior do que os superiores. Por isso que nós vemos tantas mazelas. Depois ele vai dizer também que entre os espíritos que nos rodeiam, há aqueles que se vinculam a nós e que agem muito mais particularmente dentro do nosso pensamento. E que nós seguimos os impulsos deles sem saber. Ele completa assim, dizendo: felizes se escutarmos somente a voz dos bons. É o que eu acabei de falar. A questão da sintonia. Você acabou antecipando, né? Aqui, isso aqui. Porque quem estará à nossa volta? Aqueles que sintonizam. Como é que eu me livro do mal? Eu tô com um obsessor que tá me atazanando, né? Geralmente as pessoas chegam no centro. As pessoas querem se livrar das coisas. Como que eu faço? É muito fácil. Tem que fazer trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem gente que recorre a tudo, né? Não. O processo é muito simples. É pura sintonia. Você está vibrando aqui e essa entidade está vibrando na mesma sintonia. Então, é natural que você capte toda a sua influenciação. Principalmente se tiver uma sensibilidade maior no seu corpo. Que nós chamamos de mediunidade. Né? Quando a mediunidade dá uma floradinha, é uma porta que se abre a influenciação. Como é que você desvincula disso aqui? Evangelho. Melhore a sua sintonia, melhore o seu padrão moral, o seu padrão de comportamento para com os outros. Analise as suas palavras, analise os seus pensamentos. As pessoas vivem assim... automatizadas. Como se fossem loucas. Tem algumas pessoas normais que convivem conosco, que vivem, pensam e falam como se fossem loucos. Tá constantemente falando, tal pessoa é assim, tal pessoa é isso, tal... É um processo de alucinação. Eu queria saber que
a vida nossa, física, ela inicia-se no pensamento e concretiza-se na ação. E lembrando só o seguinte, tem uma coisa que é marca pujante assim, da nossa sociedade, que é a tal da reclamação. Eu falo que, gente, reclamação é um ponto que nós temos que nos atentar muito. Porque abre-se uma brecha facilmente, porque nós reclamamos de tudo ao invés de agradecer pelas grandes possibilidades que temos. Então, às vezes eu vejo as pessoas chegando, né, até para um estudo, para uma atividade, para palestra e tal, e você vai vendo os focos de conversação que muitas vezes estão relacionados à reclamação da vida, à reclamação de um problema que aconteceu, à reclamação de uma situação que ocorreu, ao invés de falar assim, não, olha, eu tenho a possibilidade de vir aqui estudar, eu tenho a possibilidade de vir aqui entender um conhecimento que pode me ajudar a me melhorar. Acho que temos que passar muito em troca de ponto de vista. A vida se resume muito nisso. Trocar nossos pontos de vista. Fazer viver em nós o Cristo e não nós mesmos. É o que eu tenho dito muito nos nossos estudos aqui. Eu falo assim pro pessoal, vocês acham mesmo que essas pessoas aqui, nós que somos aqui hoje, esse eu aqui de hoje, vai chegar nos planos celestes? Desse jeito aqui? Não chega. Então nós temos que ir tirando as cascas. Tirar essa armadura enferrujada que está em nós, que são as nossas reclamações, as nossas malquerências, a nossa forma de nos referirmos aos outros, porque muitas vezes entramos em maledicência, em conversações menos dignas. E eu li uma mensagem para o grupo de quinta-feira que chama Bilhete Fraterno. Ele fala bem assim, meu amigo, você não foi chamado a apagar o incêndio do mal do mundo. Nós não fomos chamados para isso, não. Nós fomos chamados para poder fazer pequenas coisas. O Cristo nunca virou para o Valdeni e falou assim, Valdeni, você tem que ser perfeito de hoje para amanhã. Então é um processo. É a conta gotas. Então hoje é ouvir alguém que está com dificuldade, amanhã distribuir um pão, é hoje distribuir a esperança e a consolação numa palestra fraterna. Mas esse processo ele tem que ser observável. O que você disse é muito interessante, porque as pessoas elas estão vivendo como que automatizadas. Elas se esquecem que nós temos que nos observar no dia a dia, ou pelo menos tentar, porque reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua capacidade de tentar domar as suas paixões. É isso que Kardec nos disse. Exato. Então ele não falou assim, eu reconheço o cristão pela quantidade de bem que ele faz. Não foi isso. É pela quantidade de tentativas que você tem de domar seus problemas. Então assim, o Hugo tem problemas? É claro que tem. Mas pelo menos eu tô tentando. O Valdeni tem problema? É lógico. O fulano tem, o ciclano tem, todos nós temos. Agora, qual que é a mecha de medição, né? A linha de medição? É a quantidade de esforço que eu tenho em me modificar. Porque se eu não fizer esse esforço, e eu acho que esse esforço ele está muito bem delineado com aquela mensagem do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, em que ele diz assim, toda santa noite eu chegava e me observava. A gente tentar se observar. Não precisa fazer isso todo dia, não. Porque muitas vezes a gente não consegue, né, Valdeni? Não. Muitas vezes a gente não consegue. Mas pelo menos tentar. E nós estamos falando do obsidiados. E subjugados. Subjugados. Então, quando nós temos um padrão vibratório baixo, é natural que nos alinhemos a espíritos ou pessoas encarnadas, tá? Do mesmo naipe. Sim. Então, influenciamos os outros e somos influenciados ao mesmo tempo. Sim. Então, aí chega um ponto que o negócio descamba. Aí as pessoas falam assim, eu tô com um espírito obsessor aqui. É clássico, né? Obsessor. Não. Nós abrimos porta. Muitas vezes, aquele que você está ali, muitas vezes não, todas as vezes, que está ali supostamente te influenciando, são aquelas pessoas que você fez mal. De alguma forma, direto ou indiretamente. Então tem muitas formas de você atrair uma obsessão,
Alguém que para lhe prejudicar por algum motivo. E às vezes, fala assim, no passado eu fiz o mal. Não, é nessa aqui. É no agora. É no agora. Eu peguei e falei mal do Hugo. Falei, não, eu descasquei em cima do Hugo. Só que ali, junto a ele, existia um espírito que, familiar ou não, um amigo dele, que não tem uma evolução condizente. Eu falei, não vai falar assim dele não, eu vou vingar desse rapaz, eu vou perseguir ele. Tá feita a obsessão. Pronto. É de uma fala mal feita, é de uma ação mal feita que um processo se inicia. Aí você vai se posar de vítima. Nossa, olha o que ele tá fazendo comigo. Não, é a questão normal, natural da vida. Sim. Vamos falar que não existem espíritos, tá? Só plano físico agora. Tá aqui, a mesma situação. Tá aqui o Hugo e tá aqui um amigo do Hugo. Que é esse espírito, agora ele tá encarnado aqui. E ele sabe que eu descasquei em cima do Hugo. O que esse amigo vai fazer? Não vai fazer isso comigo, amigo, não. Vou vingar de você. É o mesmo processo. Qual que é a diferença do plano físico e plano espiritual? Nenhum. É o corpo de carne, só isso. O resto, o que guia é o pensamento, são as paixões. E é por isso aqui que você está dizendo que o Kardec vai afirmar assim: a obsessão não se dá senão por espíritos inferiores. Os bons não causam nenhum constrangimento. Pelo contrário, aconselham, combatem a influência dos maus, mas quando não são ouvidos, eles se afastam. Uhum. Ou seja, se a gente não se sintoniza com o bem, é natural que os nossos espíritos, às vezes protetores, familiares, que estão compromissados com o bem, falam assim, não, então peraí, deixa eu me afastar, não estou sendo ouvido. E sabe por que se afasta? Porque existe uma lei natural que coloca todo mundo no trilho. No trilho. Só que a lei natural, ela é dura. Ela é inflexível. E quando ela chega, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tem que seguir a diretriz. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de beber e dirigir. Perfeito? Todo mundo já fala pra você, não pode beber e dirigir, não pode beber e dirigir. Vai que um dia você soca o carro e aí você perde uma perna nesse acidente. Tem como voltar atrás? Não tem, tá consolidado. Tá feito. Então, daqui pra frente na tua vida, você vai conviver sem essa perna para aprender a como se comportar em sociedade, como ser responsável consigo e para com o próximo. São as leis da vida, leis naturais. É punição? Deus puniu? Nossa, Deus não estava presente naquele acidente que eu tive e perdi a perna. É isso? Não, é lei natural. A gente sabe que nós temos um campo de ação. Hoje eu estou bem aqui, amanhã eu posso estar mal por uma escolha minha. Uhum. E eu vou culpar quem? Vou culpar Deus? Vou culpar... Não, a culpa é totalmente... especificamente minha. Individual. E isso traz, então, noção de responsabilidade no dia a dia. Que pode ser, essa noção de responsabilidade passa pela fieira do Evangelho, que é o grande escudo nosso contra essas situações. A gente vai deixar para a semana que vem, que a gente já está chegando aqui ao nosso final de encontro, mas para a semana que vem, a gente continua nesse mesmo artigo dizendo aqui o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que esses espíritos inferiores produzem marcam a diferença entre obsessão, subjugação e fascinação. Então, semana que vem a gente vai trabalhar esses 3 pontos. O que é a obsessão, o que é a subjugação e como se opera a fascinação. Esse artigo aqui ele é muito esclarecedor e é um artigo longo, vale muito a pena. Então, para você que é médium, para você que já participa das atividades mediúnicas de alguma casa espírita ou na sua atividade aí, esse episódio é muito importante para você. Para o pessoal que está participando aqui, né, na quarta-feira do nosso curso de mediunidade com o Valdenir, assista também. Isso aqui é um complemento das atividades lá de baixo, não é isso, Valdenir? Sim. Então fica essa dica aí para vocês. Faça a leitura do artigo, é só você clicar aí no nosso card de inscrição, www.vinhasdosenhor.com, e lá você vai ter o nosso material complementar que você tem, revista espírita, todas as apresentações do curso de mediunidade que está em curso aqui, né? Está em andamento aqui na casa. E queria pedir para você também esse pedido fraterno, se você puder curtir, seguir o nosso canal é monetizado, se você quiser se tornar um membro aí,
para poder apoiar essa atividade de fraternidade e de consolação. Valdinei, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer. Como eu sempre digo, é pouco tempo, né, pra gente falar desse assunto que é tão longo. E é um assunto importante. Esse assunto é muito importante. E é muito importante. Mas a gente vai dar uma atenção especial nele aqui na semana que vem. Tá bom? Perfeito. Pessoal, agradecer a participação de vocês aí que estão em casa. E a gente se vê. Como eu sempre digo, Ave Cristo e um abraço para você.